Começa agora. Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação: Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo ao Diário Econômico Original. Hoje é quinta-feira, 15 de setembro de 2022. As bolsas se estabilizaram nesta quarta-feira, um dia depois da queda mais forte de Nova York desde os primeiros dias da pandemia. Os títulos do governo dos Estados Unidos também acalmaram ontem, depois do furacão de terça, pós-inflação. De qualquer forma, é interessante comentar que o juro americano de 2 anos, mais sensível às decisões do Fed, bateu seu nível mais alto desde outubro de 2007. A volatilidade e a preocupação vão seguir os ativos nos próximos dias, até a decisão do Fed na quarta-feira que vem. No fim, os investidores estão tentando descobrir o quanto esse CPI, a inflação americana, muda os rumos do cenário. Pelo sim, pelo não, é fato que o mundo está vivendo tempos completamente diferentes dos últimos 15 anos de inflação e juros persistentemente mais altos. Os mercados aqui no Brasil também fecharam o dia meio de lado, com o real valorizando 0,2, mas a nossa bolsa cedendo 0,2. O setor de materiais foi a grande âncora aqui, com a Vale caindo quase 2%. As empresas vendedoras de aço, como a CSN, também afundaram ainda mais. Basicamente porque uma gigante americana do setor de aço e produtos siderúrgicos, a Nucor, divulgou margens e demanda mais apertadas para esse trimestre, justamente sugerindo menos demanda pelo nosso aço. Também vale citar a queda das varejistas depois da surpresa negativa com as vendas no varejo, divulgadas ontem pelo IBGE. A queda de 0,8 em julho ante junho ficou muito abaixo das expectativas do mercado e dos nossos números aqui no banco. O recuo foi disseminado pelos vários subsetores, com exceção de combustíveis e lubrificantes. Aqui a alta foi bem forte, de mais de 12% no mês. Basicamente, a redução do ICMS deve ter surtido um efeito positivo e relevante. O racional é menores os preços, maiores as vendas. Bom, e aí no mercado de moedas, vale citar um país que a gente comenta muito pouco por aqui. Recapitulando a história do iene, a moeda japonesa, ela perdeu praticamente 25% do seu valor contra o dólar no acumulado de 2022. O racional é basicamente o seguinte: o mundo inteiro está subindo juros, mas o Japão não. Lá não só os juros básicos são negativos, como o Banco Central deles intervém na curva de juros futura para manter justamente os juros baixos e jogar mais liquidez na economia. Bom, mas sendo assim, então é lá que os especuladores do mundo todo estão tomando dinheiro barato para aplicar nos países de juros mais altos, como o Brasil, por exemplo. E é lá também que os especuladores vão apostar contra a moeda japonesa. Bom, as autoridades japonesas deixaram a moeda depreciar tudo isso ao longo do ano, mas nos últimos dias eles começaram a travar uma guerra psicológica com o mercado. Os primeiros passos têm sido fazer algumas consultas periódicas com os traders para entender as condições de mercados. Leia-se: olha, estou pensando em intervir. Até agora nada de concreto, mas fica no ar. E na próxima semana, bancos centrais importantes como o Fed, o Banco da Inglaterra e da Suíça devem subir juros, o que joga mais lenha nessa fogueira da moeda japonesa. Por que isso importa pra gente? Isso importa basicamente porque a fraqueza do ien é outra maneira de ver a força do dólar como um todo pelo mundo. Uma ação crível sobre o iene poderia trazer algum tipo de alívio nesse dólar forte. A ver. Bom, e na agenda econômica de hoje, o nosso BC traz o seu indicador de atividade econômica, o IBC-BR, que guarda boa correlação com o PIB. Indústria, serviços e mercado de trabalho foram bem em julho, mas o varejo foi mal. Juntando tudo, deveria haver um número positivo. Já lá fora, as atenções ficam com a batelada de dados de atividade dos Estados Unidos, incluindo as primeiras pesquisas qualitativas de como que está a economia em setembro até agora. Ou seja, vai ter muita coisa para digerir entre 9h30 e 10h15. No net, a expectativa é de alguma perda de ímpeto da atividade por lá. Por hoje é isso, um bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 7 da manhã, no Spotify e YouTube.